uma equipe para trabalhar nessa parte, porque a gente não é obrigado a saber de tudo, né? Sim, isso é verdade. Então, uma das crenças que a gente tem que aprender já começou lá, é só um momento, Térvio. Não, viu, né? Tranquilo. Deixa eu colocar aqui que eu vou convidar. Ai. Olha a nossa colega ali, a Adriana Rodrigues. Oi, Adriana. Bem-vinda. Tô organizando. Ao vivo é assim mesmo, sabe, Térvio? Ao vivo é assim mesmo. A gente sai da caixinha de ficar muito preso no protocolo, né? O bom é isso, né? Ah, obrigada, Tiago. Tiago, ele é aqui de Uberaba, ele é médico. E um dos trabalhos que eu tô querendo fazer é levar para a área da saúde, sabe? Que eu acho interessante. Bom, deu certo aqui, tá gravando no Face, no YouTube e no Instagram, né? Eu falo que essas ferramentas, quem sabe usar, faz algo grandioso dela, né, Térvio? Sem dúvida alguma. Pra mim é uma honra ter você aceitar o convite de fazer essa live, te juro, eu fico muito feliz. Porque a gente sempre pensa assim, pessoas que agregam valor na nossa vida, a gente sempre quer compartilhar. E aí eu vou compartilhar você. A gente quer compartilhar, né? Quem agrega ao longo da nossa vida, a gente passa na vida das pessoas, e as pessoas passam nas nossas vidas e deixam um pouco dela, né? Isso é verdade. Hã? Tá escutando? Isso é verdade. Estou escutando bem. Então, assim, na época da faculdade, assim, o que me vem na mente, sempre me veio na mente foi sua forma de lidar com o humano do humano, né? Que é sempre buscar o conhecimento. Isso sempre me despertava. E eu juro que um dos professores que mais marcou minha vida foi eu amava a sua aula, porque você tinha uma visão né? Uma multivisão sobre em tempo e espaço que as coisas iam acelerar. E quem não entrasse nesse ritmo, né, ia ficar nas inverdades que tem a ver com esse tema nosso, né? Então, assim, para mim era uma honra, né? Foi uma honra o universo fazer você entrar na minha vida pela faculdade, né? E assim, é uma honra tê-lo aqui nessa live. Então, Cláudia, você me conheceu muito pouco na faculdade, né? Porque era muito rápido, mas assim, eu acho que um pouco é o suficiente para falar aquela pessoa acho que tem algo diferente e vice-versa, né? Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento humano e não é à toa que eu te convidei para essa live. Como mudar o mindset, né? Como mudar a mentalidade. Como sair, eu sempre brinco nos meus treinamentos, o ufurô. Todo mundo quer o ufurô. Mas aí, todo mundo chega pra mim no ufurô, mas é um ufurô de cocô, entende? Esse eu não quero. Então, hoje eu trabalho com desenvolvimento humano. E naquela época, você já fazia esse envolvimento humano, né? Não era desenvolvimento humano, era um envolvimento de ensinar a gente a pensar diferente. Então, assim, eu me lembro muito bem. E aí, para isso... Isso. Mas, olha para você ver, quando a gente está aberto e disponível para aquilo que a pessoa tem para entregar, o pequeno é grandioso. A gente não precisa fazer muito para fazer uma transformação. Um passo, uma fala, uma frase, uma palavra... Uma ação, um gesto, um comportamento, isso, quem está aberto, pega rápido, né? Às vezes um simples olhar já muda toda a tônica. Exatamente, mas tem que ter a escolha. Então, para você que está chegando, o pessoal do Face, bem-vinda, Ju, o pessoal vai dando boa noite. Olha, desculpa, porque não dá para dar boa noite para todo mundo que vai entrando, né? Não dá, porque senão a gente perde o foco do que a gente tem como propor aqui, um bate-papo de construção, né? E também serve como aprendizado para quem vai assistir depois, porque vai ficar gravado. Então, você que está chegando, marca as pessoas que você acredita que esse tema da live, em verdades, pode trazer algumas verdades ou tirar algumas vendas, como ao longo da minha vida, quando eu passei pela sua disciplina, abaixou algumas vendas que eu, às vezes, falava, não tem possibilidade, né? Então, isso é uma delícia. E aí, o nosso tempo aqui é curto, né? Então, você marca as pessoas, convida as pessoas, depois compartilha. Eu já vou falar que tem um canal no YouTube, Cláudia Cobel Conexão e Cura. Esse vídeo depois vai subir para lá, depois vocês compartilham, tá?
Então sejam todos bem-vindos e se sintam acolhidos e abraçados pelo nosso bate-papo. A gente vai sentar numa mesa gigante, né, Terno? Literalmente. A mesa cabe todo mundo, né? Então, eu passo a palavra para você, porque nada melhor você se apresentar naquilo que você é, né? Então, a palavra é toda sua. Olha, primeiro que eu saúdo a todo mundo que está pelo Face, que vai estar mais tarde pelo YouTube e que está aqui pelo Instagram, nos dando o privilégio de poder ter esse diálogo tão bacana, né? Tão sorridente, tão cheio de vida. Afinal de contas, conhecimento e o envolvimento humano é a promoção da vida. Nossa, né? isso. Em essência. Uhum. Então, eu estou assim, extremamente contente porque eu consigo aproveitar essa oportunidade que tu estás criando e as pessoas que já te acompanham há algum tempo, de também me questionar, de também refletir sobre uma série de questões que estão todos os minutos povoando nossas vidas. Assim como o vídeo que eu gravei para chamar o pessoal hoje, que você até deu umas risadas boas, né? Esse conjunto de provocações que estão toda hora batendo na porta das nossas almas. Né? Verdade, então, rapidamente. Oi, pode falar. Não, verdade, isso. Batendo na nossa alma mesmo. Exatamente. E às vezes algumas dessas preocupações entram porta dentro sem bater primeiro. E depois que as coisas estão, né, viradas num caos, é que nós nos damos conta e buscamos uma terapêutica para isso. Eu tenho a minha formação inicial focada na área de turismo, hotelaria e gastronomia há muitos e muitos anos, que é bom não citar, senão o pessoal vai achar que eu tenho 100 anos. Conhecimento não tem idade, tá? 27 anos de docência, então deixa pra lá, né? Não vamos comentar. E aí eu tive a oportunidade também de divagar por outros campos de conhecimento que irrigaram em mim um conjunto de questionamentos. Cláudia, eu não tive certeza alguma durante esse tempo. O que eu tive foram excelentes questionamentos que foram abrindo a cada passo da minha história uma porta ou outra. Tá? E então eu vim optar, já que eu trabalhava como educador na área do envolvimento humano com esse conhecimento que é uma troca, por que não aproveitar para aprofundar mais os meus estudos na área de filosofia, na área de educação para a paz, depois na área de coaching aplicado à gestão de pessoas e agora com economia criativa, né? Olha que espetáculo! Cada vez mais, sem parar. Então é um privilégio imenso estar aqui. Ô Terbo, você falando em todo esse, assim, faz muitos anos que a gente não se fala, né? Tem quanto tempo mais ou menos? Muito tempo. 15 anos. Uns 15 anos que a gente não se fala, não é isso? E aí, a gente vai falar um pouco sobre a nossa realidade mesmo e a nossa transformação. Em 15 anos, Térbio, eu consegui fazer mais de 10 especializações. E aí, o que a gente pode pensar juntos aqui? Em 15 anos, sempre eu pensava, há 5 anos eu quero estar onde? Há 5 anos eu quero estar aonde, né? E esse envolvimento de se permitir desenvolver aquele humano que eu era, eu fui desenvolvendo aqueles conhecimentos que eu tinha para envolver com outros caminhos, outros conhecimentos. Eu fui desaprendendo. E aí hoje eu percebo que eu não perdi tempo, eu ganhei tempo. E aí as inverdades têm a ver um pouco com esse tema nosso sobre... lembrando que a gente não combinou o que a gente ia falar, que isso que é gostoso, isso que está alinhado à nossa alma, ao nosso propósito, ao nosso coração. Associado à educação. A gente pode levar para a educação. Como a educação ela ainda está num modelo engessado, na forma de ensinar, de conduzir, de pensar e não formar humanos que podem agregar mais valor em caminhos que está faltando mais conexão em termos... Entende? Você que está sempre na área acadêmica, assim, eu passei pela área acadêmica, mas você teve mais envolvimento nesse universo. O que você percebeu sobre a relação da transformação do mundo, porque nós estamos passando por uma velocidade muito rápida,
Eu lembro uma vez que você estava dando um trabalho na sala e lendo um livro e falando sobre esse movimento e fazendo assim com a mão. E aí eu falava, o que esse cara tá falando, gente? Mas esse cara tá falando algo, mas que toca meu coração. Eu não sei o que é. Mas aí hoje eu reconheço que quando as pessoas entram na nossa vida e que a gente entra para a pergunta, mas uma pergunta reflexiva, mas não uma pergunta de julgamento, né, me levou a um contexto muito mais amplo de oportunidades. Então hoje a gente pode falar um pouco para você que está aí do outro lado, que existe uma inverdade sobre as crises, sobre o ciclo de movimento que está acontecendo. A gente não precisa focar naquilo que está acontecendo no momento, porque eu falo que quando você foca naquilo que não está te levando a resultado, você deixa de produzir. E eu, nesse tempo, nessa quarentena, eu já produzi tanta coisa, nos bastidores, que assim, aí eu fico pensando, por que não compartilhar isso de uma forma na prática? E o gostoso é você também, mas para isso a gente tem que desaprender ao apego de querer a multidão ao nosso redor. Porque se requer o silêncio, né? O silêncio do propósito de estar aonde quer chegar. Aonde quer chegar. Então, você, na sua experiência, conhecimento é tudo, é poder, né? Quando você sabe usar, o que você pode passar para nós como dica? Porque como você está atuando com mais humanos, envolvendo humanos, eu comecei tem pouco tempo, tem só 12 anos, você tem mais experiência. Como que você pode compartilhar sobre a experiência das inverdades, sobre o mundo, o cenário atual e o cenário que as pessoas acreditam que o atual tem a ver com o atual e não com o passado? Primeiro que o ponto de partida do nosso diálogo foi uma provocação super bacana de falar sobre inverdades, né? E isso, olha, o que eu recebi de mensagens aqui, Claudinha Jaque, valeu Thaís, Charles Zimmermann, pessoas que eu consigo ler aqui que estão chegando. É porque vai passando muito rápido, não dá para falar, né? Então, o que acontece? Quando a gente toca nessa questão de inverdade, a gente está trazendo aí uma série de circunstâncias que muitas vezes ocorrem pela nossa mania pela certeza. Sala de aula, até onde eu consigo perceber, é um ambiente para questionamentos. Né? O educador que se posta ali diante da turma, ele deve ser um articulador, ele deve ir em direção à turma e dizer assim, e aí, a partir daquilo que vocês sabem, como podemos construir? Né? Ou seja, a partir de um passado, de um repertório que as pessoas trazem, das suas experiências, vicissitudes, né? Dramas, enfim, o que nós podemos construir juntos. Tá? E aí vem a primeira das inverdades que a gente mais ou menos propõe, que é ousar dizer que sabe. Né? Pegar a humildade, dar uma amassadinha nela, botar ela na nossa frente aqui, ó. Que negócio é esse de dizer que, eu sei. Peraí, essa talvez seja uma das primeiras provocações, porque a todo momento, Cláudia, e eu sei que tu trabalhas muito com isso, nós temos visto as pessoas de toda a ordem falar que encontraram a verdade, que estão no caminho da verdade, afinal de contas, do que é que elas estão falando. Tá? Eu trouxe bem rapidinho, só para provocar, Rayane, Letícia, todo mundo que está entrando aí, a palavra verdade vem do latim, né? Veritas, atis, né? E ela tem três perspectivas, digamos assim, nos grandes cabeções, né? Nos pensadores e tal. Mas uma delas é justamente associada àquilo que é. A verdade como aquilo que é. Então, 50 anos atrás, 100 anos atrás, 300 anos atrás, a verdade é aquilo que é. Tá travando, Tércio. Conexão. Aí voltou. Ó, eu vou olhar pra cá, mas eu tô te escutando. Não tem problema. Tá. Perfeito. Hoje, podemos tratar da verdade como aquilo que é. No porvir, naquilo que ainda não é, como tratar
daquilo que chamamos verdade. Exato. Quantas pessoas você conhece, você que está acompanhando aqui, que vivem o futuro, ou seja, vivem algo que ainda não é? Essa é uma das coisas que me chamou muita atenção quando eu fui buscar a origem da palavra latina, que na verdade não é só do latim, é do grego também, aletheia, e é também do hebraico, né? Se eu não me engano, posso estar muito errado, mas é emuná. Emuná também é verdade, mas é uma verdade que ainda vai ser, né? Uma construção. Então talvez esse seja um bom ponto de partida, e quando eu trouxe a palavra humildade, eu vi que você sorriu bem forte. Há um drama nosso, civilizatório, nosso, eu estou me inserindo, tá, Claudinha? Eu me coloco junto nessa grande ilusão. A ilusão é uma inverdade, fantasia é uma inverdade, tá? De achar que sim, de achar que detém o conhecimento, como assim? Tá? Então, talvez essa seja uma pequena provocação para a gente poder ir trabalhando. Eu tenho percebido, esses dias eu fiz uma consultoria na parte assim, da empresa, e eu percebo que nós ainda, hoje eu não faço mais isso, mas a gente tem uma necessidade de mostrar que sabe, domina tudo. E aí, nessa consultoria, eu falei para a pessoa, olha, eu perguntei, você conhece constelação de estrutura organizacional? Aí a pessoa, o empresário respondeu, sim, conheço, já vi falar. Aí eu falei, verdade? Ele, acho que eu já vi falar. Aí eu falei, e o que seria? Porque aí você tira o conceito da pessoa, se ela está alinhada mesmo ou se ela só está iludindo a ideia. Porque a mente, ela tem um poder muito de trapacear o que é real e o que é fantasioso, né? Isso não é errado, a gente foi treinado para não ser nós mesmos, é fato, né? E aí ele disse assim, eu sei, eu falei, então me explica um pouco, porque ele não esperava que eu fosse fazer um movimento. Sim. E assim, é tão incrível que ele falou assim, não, mas eu não sei te explicar o que é. E aí dali eu falei, aí o nosso objetivo, o meu, o seu, Terbo, com certeza, direto ou indiretamente, é trazer consciência que a pessoa, às vezes, ela não precisa dominar tudo e saber de tudo e ter que responder tudo, porque nós somos treinadas só a responder no reativo, não no reflexivo. Não no reflexivo. Né? No interno, será que se eu vou falar, tá correto, coerente, eu domino, eu realmente senti? É mais ou menos chupar a bala com a casca e quer falar o sabor. E aí essa pessoa, por que eu gosto de dar exemplo na prática? Porque isso serve para muitas pessoas que estão do outro lado. Serve até pra gente mesmo. Aí ele falou assim, não, mas desse jeito aí eu nunca vi falar, porque é um trabalho novo. E aí eu disse, como seria, às vezes, baixar a barreira para se permitir receber ajuda da forma que realmente faz a diferença? Porque se você já sabe, eu vou só concluir que se você já sabe o que tem que fazer, você não precisa de um consultor ou de um coach. Concorda? Não precisa de um educador, não precisa de absolutamente nada. Você já teve muitos alunos que já sabiam, que acredita que sabia? Acreditavam, e eu acho que eles estavam no direito deles. Sim. Veja bem, eles estavam no direito deles de achar que sabiam. Porém, eu sempre tentei trazer para perto de mim a dúvida. Porque a partir do momento que eu me desse satisfeito em algum tipo de informação, de dado, enfim, acabaria o sentido da busca. Sim. Então eu prefiro muito mais, e tenho dito isso inclusive o Thiago Pantinatti, que acabou de entrar aqui, um grande amigo, a Franca, psicóloga, o Charles Zimmerman, que deu volta ao mundo, enfim, de bicicleta. Mas o Thiago Pantinatti, no prefácio do livro dele, eu digo que eu prefiro a companhia da dúvida à solidão da resposta. Uau! Nossa, show! E isso é um exercício, gente, de humildade. Não posso dizer que sou humilde. Eu sou um praticante, digamos assim, da busca da humildade. Então, ao admitir isso, eu não me sinto pequeno, Claudinha. Eu não me sinto pequeno, muito pelo contrário. Eu sinto que ainda há muito para esticar meu elástico, para esticar meu arco, para lançar minha flecha.
leste é cada vez mais longe. Então, assim, até que ponto nós fomos treinados? Acho que bom que você teve essa luz de dizer, a gente foi treinado a ser outras coisas. A ser o que a família quer, o que a comunidade quer, o que o bairro quer, o que o chefe do time quer, enfim. A gente foi treinado para isso. Agora imagina descascar essa cebola. Exatamente, cebola. São camadas, né? Sabe? E tem muita cebola azeda por aí, gente. Né? Tem muita cebola azeda por aí. Aliás, é possível que talvez a nossa história, nesse lugar, nesse momento, tenha sido generosa conosco, que nos deixou se errar muito. Tá? E aos poucos tentar buscar algumas perspectivas. Eu não preciso de certezas, eu preciso de perspectivas. É o que te comove, né? E promove mudanças aos poucos. Exatamente, essa promoção, né? Promover. Para frente, mover. Não existe promoção para trás. Não. Então, nessa perspectiva, diante do conjunto de inverdades que a sociedade nos imputa e nos cobra, nos exige de maneira muito cruel, tá? E nós aceitamos. Diante disso, qual é a nossa postura enquanto buscadores, né? Eu posso usar uma alusão a uma aula que você assistiu, você fez filosofia comigo, né? Sim, fiz. E eu lembro que eu tinha comentado lá no meu conceito de turismo, lá de 1990 e poucos, né? Nós tivemos aula em 2000 e alguma coisa, 2000 eu acho, possivelmente. E eu lembro que eu disse que eu não estava em fuga, eu estava em busca. Fugir e buscar são coisas muitíssimo diferentes. E às vezes se coloca como argumento de algumas pessoas que não querem debate, que não querem diálogo, que não querem se expor e tal, como se não estivesse exposta. Qual é o problema de dizer que não sei? Pro ego é muito. Pro ego é muito. O ego, ele tá no comando de achar que... Sabe o que eu fico pensando? As pessoas que não têm consciência das escolhas, que elas estão escolhendo aquilo que faz algo grandioso na vida dela, e aí elas só querem insistir e dar continuidade no problema. Elas não querem solução. Onde entra o ego. Às vezes, se você dá uma tarefa, a gente que é treinador, no caso, como coach, eu passo metas. Porque é dentro do propósito e alinhado com aquilo que eu sei que a pessoa está buscando. E aí, isso. E uma das inverdades que é muito forte, das crenças, uma não duas, é a procrastinação e a sabotagem. Então, uma das inverdades que eu vou focar, existe dois lados na vida. O que tem prazer de fazer aquilo que ama e o que faz aquilo obrigado e não sabe dizer não. Então, trabalha no que não gosta, fica com quem não gosta, vive com quem não gosta, ganha o que não gosta. E se você for parar para pensar, qual que seria o pilar para um ser humano se sentir realizado? Talvez saúde, relacionamento e dinheiro. Ou para outros e vice-versa, é um amplo, é um leque. Para outros viajar, viver uma vida, não sabe. E às vezes a pessoa, ela ocupa o tempo com coisas que não vai levar ela a lugar nenhum, porque ela não quer ter tempo de parar para refletir. Para refletir tem que dar um passo para trás. Dá a sua continuidade, eu passo a bola para você dentro do que eu falei. Esse dar um passinho para trás, esse recuar, para algumas pessoas pode sugerir perda de status, perda de confiabilidade, né? Qual é o problema de regressar e tomar um caminho melhor? Qual é o problema, né? Eu vi que a Claudinha Jaque, que também é consultora, também entrou aqui, está nos prestigiando, está te prestigiando. Bem-vinda! Bem-vinda! Estou feliz demais por isso, tá? A Cláudia colocou que hoje mesmo ela argumentou sobre isso, né? Qual é a grande problemática de refletir? Será que dói? Será que te desconstrói tanto? Será que é tão duro
construção, construção, desconstrução. Faz parte de tudo em nós, de tudo. Tá? E vou aproveitar, que bom que tu me deu essa chance, para tentar dirimir algumas questões que muitas vezes fazem com que a gente construa castelos ilusórios de tal maneira porque a gente acredita no significado errado das palavras. Isso, exatamente. Dando um gancho no que você está falando, eu trabalho com programação neurolinguística. Sim. Então, todo conceito, se eu perguntar para a pessoa o conceito de dinheiro, a pessoa vai trazer um cenário, uma emoção e um sentimento. Um conceito de saúde ou doença e vice-versa. E aí eu percebo que hoje eu acesso uma ferramenta fantástica, que de onde vocês estiverem, se der oportunidade, pesquisa na cidade de vocês, fazem uma ferramenta que chama barra de Axis. Porque é uma ferramenta energética para destruir e descriar pontos fixos. Uma vez instalado o programa e o ponto fixo, desde a infância, da adolescência, muitas vezes a pessoa não sabe, ela fica no looping, rodando não sai daquele lugar. E aí a gente foi treinado para não perguntar, nós fomos treinados para não responder. Eu falo baseado na minha experiência de todas as pessoas que eu venho atender nesses anos todos. Se você faz uma pergunta, a pessoa se perde num contexto que não tem nada a ver com aquela pergunta, ela nem escuta a pergunta. Aí você fala assim, mas não foi isso que eu perguntei. E aí, como seria, né? Eu fico pensando, como seria desconstruir o filtro? Porque temos o ouvir e o escutar. E você pode falar muito bem, pela parte que é da filosofia, a diferença entre ouvir e escutar. Tem como você abordar um pouco sobre ouvir e escutar? Perfeito, perfeito. Eu acho que a nossa sintonia está sendo maravilhosa, porque é uma das coisas que eu acabei colocando por aqui, assim como falar e dizer. Né? Há uma... A Cláudia colocou, estou preocupado com a resposta. Não estou preocupado com a resposta, tudo bem. Veja bem, ouvir e escutar, né? Eu vou pular a segunda primeiro, escutar, auscultar, tá? É internalizar, compreender. Sem reagir. Exatamente, sorver, sabe? Sorver, saborear. O ouvir é apenas reagir imediatamente a um estímulo, tá? Mas não se internalizou, não se compreendeu, não se assimilou, não se saboreou aquilo que foi escutado. E vou um pouquinho mais além, você trouxe aqui a situação eu pergunto uma coisa para a pessoa nem escutou o que eu perguntei, ela está escutando os próprios pensamentos, de como é que ela vai me dizer alguma coisa que me desconstrua, para justamente eu nem perguntar mais nada. Tá? Ou ela está formulando alguma coisa, achando que talvez, por acaso, eu tenha dito isso. Gente. Essa live em 1 hora é pouco, viu, Térmio? A não resposta, né, às vezes é a melhor das respostas. Show. Um pouco mais além. Eu escrevi aqui um exercício extremamente pequeno, são 5 frases. É bem rápido, não vai tomar nosso tempo. Não, a gente tem o tempo necessário. Eu me divirto. Desse ouvir e tal. A maioria das pessoas só quer ouvir a si mesma. E você colocou isso aí antes da gente, sem a gente falar aqui? O mundo quântico é lindo. Hoje à tarde, tomando meu chimarrão, eu estava ali, né, pensando como argumentar. Então veja bem, a primeira sugestão que eu faço é que a grande maioria, e aí, para quem está nos ouvindo, gente, nós estamos só refletindo, a gente não está fazendo uma postulação, isso é porque é e tal. Não, nós estamos refletindo, né? Justamente tentando construir essa compreensão. Né? Posso falar uma coisa? A gente vai mais além, a gente está filosofando uma realidade que ainda vai fazer muita falta para aquelas pessoas no futuro. No futuro, também acredito que seja possível, tá? Então veja bem, quando eu pergunto ao fulano,
É crime. Simples. Simples. Mas eu vou além, é um crime profundo, porque destrói, desfaz, mata um conjunto de coisas, inclusive a possibilidade da verdade. Eu vou um pouco mais além. Meu Deus, lá vou eu. Se eu pergunto para o fulano se ele sabe que ele fez tal coisa, e ele diz que não sabe mesmo sabendo, Uxa! tá bom? Eu não sei, tá? Ou se eu pergunto para fulano, você sabe que ele fez tal coisa, fulano, e ele diz que não interessa saber, isso é uma grande inverdade, porque lhe importa, lhe interessa. Nós trabalhamos muito, Fernandinha Inês Montes acabou de entrar aí, nossa ex-colega, né? Nós trabalhamos, ei Fernandinha, beleza? Nós trabalhamos sobre essa questão do interesse, né? Do interesse. Quando eu falo para alguém que você é importante, é sinal que você vai comigo. Eu te importo. Importo os seus dramas, importo as suas dúvidas, eu importo. Valores. Eu digo, os valores, né? Por isso que isto que nós estamos fazendo é importante, porque eu levo comigo para onde eu for, eu carrego comigo. Por isso é importante, importa. Agora imagina, se eu faço a pergunta e ao invés de dizer a verdade, a pessoa diz parte da verdade. Não é mentira, mas é ilusão. O que é ilusão? Além de parte de uma verdade, um fragmento de uma verdade e um outro fragmento de um conjunto de mentiras. Quantas pessoas nós conhecemos que vivem nessa areia movediça das ilusões? A discussão foi um pouco mais além quando eu me dei conta que quem omite não mente. Quem omite só esconde a verdade. Eu ia falar isso agora. Você antecipou a minha fala. Eu ia falar assim, então vamos lembrar da omissão. Você já me respondeu. Sabe? Então, assim, é importante para mim o que você vai me dizer. Portanto, se eu importar de você uma ilusão, o que é que eu carrego em mim? Se eu importar de você uma inverdade, se eu importar de você uma calúnia, uma difamação de outra pessoa, etc., o que é que eu estou importando? O que é que eu estou carregando comigo? Exatamente. E aí, com base nisso que você fala, esse importar hoje, ele contamina tão rápido através das redes sociais, porque por mais que você não... Eu tenho muitos grupos no meu celular, são muitos. E aí você recebe uma chuva de inverdades, uma chuva de conceito. Tem gente que manda coisa e nem sabe se é fake, não sabe se é... Então isso é muito grave. Só que eu tenho duas escolhas: não me alinhar a isso, descartar, mas a maioria tem uma coisa que se chama kkk. kkk? KKKKKK, ri para agradar. E esse kkkk, ele traz uma fantasia, uma ilusão e uma distração, porque eu fico pensando na somatória dessas ilusões nas redes sociais, que são recursos maravilhosos, mas ao mesmo tempo a maioria escolhe não usar, porque eu te falo que eu atendo pessoas que mandam mensagem querendo horário, e aí quando eu ligo a pessoa fala, não posso atender que estou no trabalho. Mas manda vídeos, manda coisa. Então, essa poluição coletiva de mentiras, às vezes as pessoas querem te colocar. E tem que estar muito consciente, muito alinhado, no ouvir internamente aquilo, se agrega valor ou se agrega algo na vida. Sim. E agora, na verdade, nessas nossas perguntas mútuas, eu tento perceber também o que o nosso pessoal está comentando aqui, que estou achando o máximo. Estou achando o máximo. As pessoas não se aprofundam mais, disse a Claudinha, nossa amiga aqui. Tá? Há um conjunto de distrações. Tá?
esvaziam. Como querer que as pessoas se aprofundem? Na verdade, a gente precisa só tentar promover nelas, dar uma sacudida, que elas queiram alguma coisa. Porque se aprofundar ainda é muito mais profundo. Desculpa o cacófato aqui, mas se aprofundar no conhecer, ou se aprofundar num tema, ter um senso de discussão bacana, como nós estamos tendo aqui, nos respeitando admiravelmente, né? Nós estamos exigindo muito das pessoas, principalmente daquelas que leem apenas o título e acham que já compreendem tudo. O Karnal, outro dia desses, disse, eu estava terminando uma aula e aí eu estava falando sobre o autor tal e o aluno disse, eu não concordo, porque aqui no Google diz que blá 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 blá. Aí o Karnal ainda disse, que bacana ter sido repreendido por alguém que não leu 10% dos livros que eu li, e não que eu detenha conhecimento, mas pelo menos se espera que eu tenha um pouquinho só de um discernimento a respeito desse tema, sem esvaziamentos. Então, corroborando, insistindo na sua colocação, tá? Esse conjunto de verdades que nos chegam das mais diferentes formas, tá? O que hoje até se convenciona chamar de fake news e coisa parecida, gente, é um esvaziamento absoluto de propósito. Né? Uma provocação. Mais gente para a massa do despropósito. Exatamente. E assim, é muito forte a crença de que o aprendizado, a criatividade, a educação do conhecimento mesmo, é como se fosse muito impossível e muito difícil. Porque hoje, né, tem e-books, as pessoas não lêem. E uma coisa que você, não sei se você percebe, mas como eu trabalho com mentes que é para mentes pensantes, que ainda não escolheram pensar, mas escolheram ainda reclamar, né? Você compartilha um link e fala assim, esse link ele vai, e talvez ele pode te trazer algo. Aí a pessoa nem considera. Mas se você compartilha uma fofoca, uma intriga ou algo que perturba, barulhento, ilusório, fantasioso, isso é espalhado em tempo e espaço. Então, eu convido sempre a vocês, Platão dizia, uma mente não reflexiva, não pensante, não vale a pena ser vivida. Uma vida, né? Uma vida não refletida, repensada, né? A filosofia é uma das coisas que faz falta na vida do ser humano. E às vezes quando você quer falar algo, aí a pessoa fala assim, nossa, que bonito, isso é só na teoria. E aí como sair da teoria, mas pôr na prática? Às vezes as pessoas falam assim, mas como você consegue reunir grupos, fazer trabalho? Aí eu falei, escolhas e fazendo. Quando a gente apega no resultado, existe uma palavrinha que chama ansiedade. Ansiedade. Né? Então, uma das inverdades que vocês compraram e alinharam e concordaram é adotar a palavra ansiedade. Duas palavras que são muito adotadas, ansiedades e depressão. Será que ansiedade e depressão não é exatamente a falta de foco para saber no lugar que você se posiciona e está? É exatamente o lugar certo para você começar a repensar. Porque é muito fácil terceirizar a ansiedade e a depressão como responsáveis pelas escolhas, né? Então, assim, no seu ponto de vista, o que ou você nunca ouviu essas palavras por onde você andou? Eu tenho muita ansiedade, eu tenho muita depressão, eu tenho muito drama, trauma e vitimismo. Sobre as inverdades, eu acredito que isso é uma inverdade das piores que existe. Eu escutar lá fora, num grupo, que aquele grupo tem ansiedade, eu adoto aquilo, nem sei o que significa ansiedade, e repito, e acho que é bonito. E fica, como se diz, culminando naquilo. A palavra é grotesca, eu sei, desculpe. Não importa. Às vezes tem que dar um tapa energético.
Já são 10 para as 8 da noite. Não, falta 15 minutos. Não, é 20 para as 8 ainda. Não, ok. Seu relógio está adiantado. Ah, não. É uma ilusão. Essas duas palavras têm nos acompanhado na modernidade. E quando eu falo na modernidade, é no advento do mundo virtual, longe da fantasia criada. Né? Ou seja, ainda que nós estejamos falando de algumas patologias concretas, e aí nós não estamos mediocrizando nem a ansiedade, nem a depressão, Sim. mas nós estamos mediocrizando a adoção, né? A adoção eu faço por escolha. Do sentimento. Exatamente. E essa carga, ela vem para ser um gatilho, possivelmente, às tentativas de pôr a minha cara a tapa. A grande maioria das pessoas, e aí mais uma vez nós vamos afirmar, nós estamos falando de todo mundo, estamos falando do que se aplica, né? Não quero colocar a cara a tapa. A grande maioria das pessoas que eu conheço não pedem desculpas, não reconhecem, putz, nossa, para tudo, me enganei, desculpa, enfim, não aquela desculpa barata, aquela desculpa sentida, né? Aquela desculpa que promove o outro, enfim, porque invariavelmente fomos treinados para não errar, como se isso fosse possível. Oxe. Só não erra quem não faz. Nossas famílias, e aí não estou julgando-as, apenas estou tentando fazer uma análise. E aí, do ponto de vista educacional também, que o amor é educação. Sim. Amar é educar. Né? Aham. Não é transferir, não é vomitar, não. Né? É entregar-se. Pois bem, nós fomos treinados a ter medo. Se tu não fizer isso, o bicho papão vai te pegar. Que esse bicho papão que agora não veio. Até hoje tem gente correndo dele. Né? E medo do escuro, e medo da falha. Você não pode falhar, meu filho. Você tem meu filho, que os outros vão dizer. Cara, né? Azar do que os outros vão dizer. Nós fomos construídos como gente, como se a falha natural e bem-vinda para a gente poder evoluir. Como se a falha ela fosse inadmissível. E aí, com esta grande ilusão, as pessoas vão passando os seus anos, vão virando adultos inconsequentes. Não bebi nada, foi só um pouquinho. Você bebeu, você está bebendo por quê? Seu animal. Aliás, até é injusto chamar alguém assim de animal, porque o animal não faria isso. Não. Né? Então, até que ponto a nossa resposta, porque responsável é aquele que responde por. Pelos atos, né? A nossa resposta está anulada pelo nosso medo do erro. Por receber, entre aspas, um olhar atravessado diante de simplesmente assumir. Gente, errei, foi mal, vou voltar atrás, enfim. Então, só para encerrar aqui o que eu estava tentando dizer, nós somos educados a prometer coisas. A promessa, ela é um artifício que as pessoas usam para não fazer hoje. Exatamente. Eu vou melhorar, Claudinha. Eu vou ser um cara legal, Claudinha. Eu vou estudar, Cara, você está prometendo, você não faz hoje. O que você vai melhorar agora? Bom, e esse conjunto de conveniências traz, as dores que nós não queremos para a nossa vida. Exatamente. Então, que seja talvez a reflexão sobre esse conjunto de inverdades que nos chegam aspergidos de todas as fontes possíveis, que seja a reflexão sobre isso uma forma de barrar, bloquear, blindar contra aquilo que eu não quero ser. Vou trazer um exemplo. Na realidade, 2 rapidinho. Muitas vezes comportamentos que as pessoas têm, você provavelmente já teve, foi baseado na construção de vínculo de relacionamento do contexto familiar, do que eles falaram
ou do que eles não falaram e a gente deduziu. Porque mesmo a gente prometendo para o outro que vai mudar, a gente se promete para si mesmo que vai mudar, mas não muda, né? E aí fica a briga dobrada, né? Porque eu prometo para mim, mas não faço, mas eu prometo para o outro também não faço. E aí eu sempre brinco para os meus coaches. Eu falo, você é, na sua essência, aquilo quando você está sozinho e ninguém te vê. Ninguém está ali para te observar. Mas como a gente foi treinado para ser conduzido e mandado, às vezes quando você tem que por si só fazer uma escolha de fazer um inglês, fazer um esporte ou qualquer coisa, parece que sempre tem que terceirizar alguém para ficar te cutucando para fazer, para te lembrar. É uma anticonsciência terceirizada, que é pior ainda. E aí numa constelação, uma vez, uma moça disse para mim, constelação familiar, porque eu trabalho com 3. Ela disse assim, nossa, eu sou muito depressiva. Aí tá. E eu perguntei, se você hoje não for depressiva, com quem você se parece menos com o seu sistema familiar? Aí ela disse, eu vou me parecer menos com a minha mãe, se eu não for depressiva. Isso no movimento, lá só na intervenção. Aí eu falei assim, qual seria o pedido? Porque constelação não é terapia, é um movimento de elementos e campo. E ela disse assim, eu quero me curar. Aí tá. E aí eu falei, para você se curar, você acredita que existiria algo que te moveria nessa cura, em direção a essa cura? Porque a gente vai escolhendo os elementos, né? Aí ela disse assim, eu quero ser mais feliz, produzir e tudo mais. Aí eu disse, produzir o quê? O que te falta? Ela disse, um emprego. Aí eu falei, não, então isso dentro da constelação é fácil, a gente coloca o movimento do emprego, que é o pedido. Aí ela disse, não, mas eu não posso arrumar um emprego, porque senão eu perco a minha pensão. Olha, isso nem tinha constelado. Mas a vida toda ela mimetizou a história de quem? De um pai que quando jovem queria aposentar para não trabalhar e se invalidava. Então existem transferências de papéis no contexto familiar. Uma dica para você, muitas vezes o lugar que você ocupa, você está representando um membro da família que foi excluído. Pode ser vícios, pode ser perdas financeiras, pode ser saúde, perda de saúde, pode ser relacionamento afetivo. Então é tudo. E aí ela disse, não, mas se eu arrumar um emprego, eu perco a pensão que ela ganhava lá, que era muito pequena. E aí eu disse, se você perde a pensão, para onde você acha que você pertence? Ela, meu pai, eu escutei a vida toda meu pai falando que queria aposentar, que não aguentava trabalhar. Ou seja, ela estava na depressão leal à mãe, ela mimetizou uma depressão, ela arrumou uma forma estratégica de adoecer, de se invalidar, e inconscientemente ela mimetizou a história do pai que queria se aposentar. Então olha como que ela ficou nos papéis. E isso às vezes a inverdade, ela é comprada. Você adota a inverdade da vida do outro e não sabe por quê, né? Então eu trouxe esse exemplo para perceber uma reflexão. Nossa, peraí, então quer dizer que às vezes eu represento a vida, a inverdade de uma escolha que eu não escolhi com consciência, e agora eu posso rever os meus padrões de pensamentos, né? E o nosso tempo voa, né, Térvio? Boa, e eu vou fazer a minha última abordagem aqui. Fábio Francisco, minha ex-aluna, um beijo. O mestre são vocês que aceitam estar sentadinhos ali, trocando conosco, nos fazendo seres humanos melhores. E com certeza faz parte do nosso bate-papo, né? A interação não pode ser assim, porque o tempo não dá, mas com certeza cada um tem a sua palavra e a sua voz nessa interação, né? A Fábio colocou ali, mestre, né? Enfim. Mas talvez a grande reflexão que possa finalizar pelo menos a minha participação aqui, que eu amei demais, é a seguinte: de tal forma como os treinados aquelas inverdades, né, e adotá-las pouco a pouco, de forma conveniente, de forma, sabe, sutil, né, tudo mais. E aí nós deixamos de sentir sobre o que sabemos e deixamos de saber sobre o que sentimos.
saber sobre o que se sente e sentir sobre o que se sabe. Talvez seja um dos nossos maiores desafios diários. Porque se não for assim, só saberemos sem amorizar. Ou só sentiremos sem conscientizar. Então, essa harmonia entre o saber vem de sabor, e o sentir, né? Talvez seja um dos caminhos mais provocativos para as nossas reflexões. Tá? Claudinha, amei estar aqui. Trazendo um gancho sobre a constelação que eu disse e o nosso bate-papo das inverdades, lembrando que muitas vezes a gente fica ocupando um papel que não é nosso por um tempo, trabalhando para o sistema familiar, mas é pelo amor, mas o amor infantil. É o vínculo invisível pelo amor infantil. Porque lá na criança, na nossa criança, pelas dificuldades que a gente foi vendo, alinhando, concordando e reagindo, a gente fez promessas. Seja de cuidar do sistema familiar, seja salvar um pai, salvar uma mãe, pertencer, não ir além, né? Então, as inverdades, ela está baseada no oposto daquilo que você acha que sabe, mas não vê e não percebe, né? Então, a gente brinca que são as agendas ocultas. Então, fica na reflexão de você trazer para a consciência que tudo que você fez hoje era o que você sabia fazer. Sim. Era o que você sabia, porque se existisse um manual, ia ser muito mais fácil. E comprovado cientificamente que muitas pessoas que compram não leem o manual. Eles diminuíram a forma do manual, porque antes tinha toda, né, explicando direitinho, acabou, não tem. E na vida, nessa vida não tem manual, só fazendo para permitir saber se aqui faz sentido e desescolher, e escolher outra coisa. Então não é porque eu formei em turismo, e foi tão incrível, para finalizar, Térbio, quando eu fui para a Uniub fazer o curso, o vestibular, eu fui com 2 cursos na cabeça, psicologia e turismo. Mas sempre que eu estava dentro do turismo, eu sempre pensava, mas eu gosto da parte de humanos, eu gosto da parte de interação, de desenvolvimento. Aí só veio desenvolvimento, terapia comunitária, coach, constelação familiar, constelação de estrutura, medicina chinesa, né? E trazendo para a gente assim, encerrar, que esse interiorizar, o nosso coração, ele é o primeiro órgão que pulsa. Eu sou formada em medicina chinesa. E esse órgão que pulsa é a alegria. Se não está na alegria, não está na conquista daquele lugar que você ocupa verdadeiramente. E é o coração que governa a nossa mente. Então, quantas mentiras, inverdades, que a gente distorceu na mente e não ouve a voz do coração. E para sair desse lugar, a gente vai ter que abrir mão de muitos pontos fixos e definições que a gente sabe que acha que sabe, né? Então olhar para você hoje, o que eu posso aprender com o Térbio, que eu não estou considerando, que se o que ele me trazer eu estiver aberta a receber, vai agregar na minha vida, e vice-versa. Isso acontece muito em brigas de casais. Se um estiver disposto a ouvir e aprender, o outro também aprende, naturalmente. Então é abrir mão da ter razão para ser feliz, né? Aliás, temos que abrir mão de muita coisa para ser feliz. Eu adoro abrir mão. Todos os dias eu abro mão. Eu sempre falo assim na hora que eu acordo, como eu posso ser a minha melhor versão hoje do que eu fui há um segundo atrás? Do que eu fui ontem? Como eu posso me atualizar? Como eu posso ser mais hoje? Criar mais possibilidades. E aí eu me entrego a esse movimento. Aí eu não penso no movimento, eu me entrego ao movimento. Exatamente. Térbio, eu fico muito feliz desse bate-papo, foi muito gostoso, foi muito mais além, né? Foi muito reflexivo. E como as pessoas te encontram nas redes sociais? Fala das suas redes sociais. Gente, eu tenho uma vida muito simples, né? Dedicada a estudar e a tentar estar com as pessoas que eu amo, né? A fazer somente aquilo que gosto, aquilo que eu posso me dedicar. Térbio Felipe, como está ali, é a forma mais fácil de me achar pelo Instagram, pelo Facebook, com um nome desse, né, Cláudia? Quem te deu esse nome, Térbio? Oi? Quem te deu o nome Térbio? Minha mãe, Térbio quer dizer 3 vezes vida, né? Uau! Mil é vida. E Ter é 3 vezes. Talvez ela quis sugerir na época
a minha vida, a sua e a nossa, talvez, quem sabe. Que bênção. Eu estou sendo o Tegas há quase 50 anos. Uau. Então, eu espero nunca terminar